Nós vamos falar aqui, então, da lei do sistema viário, né? Então, aqui nós temos um resumo, está pequenininho, mas, né, feito pela diretoria do sistema viário. O Gilmar é o diretor. Ele desenvolveu esse trabalho junto com a Cristiane Biasono e com a Rosalite Kako Nishimura. Então, esse é o resumo do sistema viário de Londrina de 98, depois 2003 e o atual 2015, né? Isso só para um conhecimento inicial, né? Bom dia, Tadeu. Bom dia a todos os presentes. Bom dia para quem nos prestigia também através das redes sociais. Rapidamente, Tadeu, nós observamos que desde 98 já havia uma grande preocupação com o anel de integração, com os contornos norte, sul, leste, oeste. E essas preocupações, elas foram mantidas. Em 2003 nós tivemos um plano estratégico também que revisou e manteve, em que pese aqui esse contorno não aparece aqui, mas ele apenas não foi detalhado, e ele acabou voltando aqui em 2015 com um detalhamento maior. E o que se propõe nesse momento, além da manutenção disso aqui, alguns ajustes que nós vamos ver no decorrer da apresentação. Tá. Um ponto de partida importante desse projeto é o plano de mobilidade, né, que o município de Londrina contratou uma empresa assim, de renome internacional, a Logit, né? E esse plano foi desenvolvido pelo IPU com a orientação, metodologia, consultoria da Logit de 2018 a 2021, né? E foi uma situação bastante privilegiada para Londrina, porque a gente sabe que o país não teve censo em 2020, né? Talvez tenha agora 2022, mas Londrina teve o seu recenseamento em 2019. Foram 28 mil entrevistas domiciliares, onde se mapeou toda a movimentação da população, origem e destino, né? E isso resultou num plano de mobilidade urbana espetacular, que ele tem 4 grandes eixos. Primeiro, transporte coletivo, né? E a propósito disso, a gente tem que tirar o chapéu e aplaudir, né, a decisão da prefeitura. Eu acho que foi única no Brasil, de numa fase terrível como essa, em que a demanda do transporte coletivo está baixando, os custos aumentando, né? E no Brasil inteiro se partiu para aumentar a tarifa, e a prefeitura, com muita inteligência, percebeu que o melhor caminho para fortalecer o transporte coletivo, né, é fazer uma redução seletiva, né, para setores mais vulneráveis, com isso ajudar a manter o sistema para que ele recupere o seu público, recupere a receita para bancar a despesa, né? Então foi uma coisa bastante interessante e não por acaso, né? Nós temos um sistema de transporte excelente na cidade, exemplar. Poucos lugares nós temos um sistema 100% integrado, né? E, no entanto, somente 18% das viagens em Londrina são feitas pelo transporte coletivo. Então, o grande desafio do sistema viário, do sistema de trânsito, de transporte, é melhorar as condições de transporte coletivo. A segunda eixo de trabalho é o transporte por bicicleta. Então, está uma grande expansão da rede de ciclovias. Melhorar a condição dos pedestres na cidade é outro eixo, principalmente que nós todos estamos envelhecendo, a população em geral, né? E, por fim, um grande eixo de trabalho é melhorar as condições do transporte motorizado individual, né? Nesse sentido, o plano diretor legou para a cidade uma coisa espetacular, que é um caderno de obras, em que foram mapeados todos os gargalos
existente na cidade. Então foram identificados 66 intervenções viárias que vão ser feitas ao longo de 25 anos e foram colocadas em ordem de prioridade, considerando custo-benefício de cada uma dessas intervenções. Então, esse é o pano de fundo, né? E a inspiração e a orientação desse projeto de lei que vai ser elaborado. Aqui um mapa, né, do Plano de Mobilidade 2021, com o número de todas as intervenções. Vocês veem que é totalmente distribuído, assim como a Lei de Uso e Ocupação, que é destravar a cidade do ponto de vista da burocracia, da receptividade aos negócios, o sistema viário quer destravar a cidade em termos de perda de tempo, deslocamento desnecessário e assim por diante. Então, o projeto de lei que a equipe do Gilmar está trabalhando, ele vem no sentido de detalhar as diretrizes do plano diretor para o sistema viário. Então, ele traz alguns ajustes em relação à lei atual que está em vigor, que é a lei do sistema viário atual e que o Gilmar vai explicar para a gente. Na lei atual, nós temos uma dificuldade de interpretação, em que pese que nós promovemos alguns ajustes, essas vias locais, por exemplo. Antigamente, quando chegava para nós lá alguma solicitação para implementação de diretrizes, havia sempre uma discussão. Mas hoje, preferencialmente, nós vamos garantir na lei um perfil de uma via local com 15,5 metros para que dê para os veículos transitarem de forma confortável, segura, mantendo sempre a segurança, né, das calçadas, do passeio. Nós temos a pista de rolamento aqui com 3,5 metros, nesse outro modelo aqui da via local, garantindo um estacionamento longitudinal, né, paralelo à via de 2 metros. Evidente que isso aqui é um modelo proposto, mas há casos em que é necessário uma intervenção da Diretoria de Trânsito e Sistema Viário para implantar diferenciais ao longo da via, dependendo de cada característica, e implantando através de sinalização horizontal e vertical. Mas isso aqui é um modelo básico para uma via local. Lembrando que via local é aquela via de bairro, é a via que circula dentro do bairro. Então existem essas duas opções como padrão, né, como padrão de via local, podendo haver ajustes de acordo com as características do loteamento e tudo mais. 15,5 permite estacionamento dos dois lados. Sim. Permite, né? Sim. Bom, assim como nós temos dois padrões de via local, nós temos dois padrões de vias coletoras. O que é a coletora? Aquela que liga um ou mais bairros entre si e coleta ou distribui o trânsito dentro das regiões. Então a via local é dentro do bairro, a coletora faz a ligação entre bairros dentro de uma região. Tem um perfil de 18 metros e tem um perfil de 20 metros. E aqui o desenho básico, sempre calçada de 3 metros, né? E aqui uma faixa útil de rolamento de 12 metros. Lembrando que, de acordo com aquele nosso mapa, que estrutura todo o nosso sistema macroviário, nós temos a opção também de algumas vias dentro da coletora, a implantação do nosso sistema de ciclovias. Então nós estamos com ele garantido aqui também, que já está previsto no nosso plano de mobilidade. Então a ciclovia aqui é garantida aqui por um sistema... Quer dizer, a coletora B ali já comporta já ciclovia. Comporta. É um sistema aqui bidirecional da via com 2,5 metros, ou seja, uma mão que vai ou que vem até para a bicicleta, inclusive garantido 2,5 metros aqui de largura. Aí nós temos no terceiro nível as vias arteriais, né? Via arterial de elevada capacidade de tráfego tem como objetivo promover a ligação entre diferentes bairros ou regiões.
são as vias arteriais. São dois perfis também, o perfil de 30 metros e o perfil de 34 metros. Essa aqui, fala um pouquinho dela, Gilmar. Eu gostaria até que tentasse memorizar esse perfil, que nós observamos aqui, que lá na frente, agora que nós fomos falar do artigo 21, tem uma proposta para a implantação de uma via arterial num determinado ponto da cidade, que eu quero chamar a sua atenção. Mas o canteiro central de 6 metros, alguém pode, no momento, questionar, por que 6 metros? Nós estamos garantindo exatamente a via, que é ciclovia bidirecional, exatamente no canteiro central. E mantendo a característica sempre, né, da calçada, com um passeio bastante seguro, com o local para o mobiliário urbano, para a arborização, enfim, tudo contemplado dentro desse perfil da via arterial. E aqui um perfil um pouco maior, né? Exatamente. Aqui nós aumentamos a largura da pista, né? As faixas de rolamento temos um pouco de mais 9 para 11 metros. Exatamente. Nós Tá garantimos certo. aqui para a circulação do transporte coletivo. Aí dentro dessa hierarquia vem as vias estruturais, né? Que é a via de elevada capacidade de tráfego, tem como objetivo promover a interligação viária entre diferentes quadrantes da cidade. São as vias top, né? Então a gente tem duas opções também, um perfil de 40 metros, né? Com 3 de calçada, 14 de rolamento, 6 de canteiro com ciclovia, 14 e assim por diante. E outra, 50 metros, um pouco mais larga, com calçada maior, 5,5 de cada lado, Com esse diferencial. e um canteirão aqui, aí com ponto de ônibus, etc. São os dois modelos de vias estruturais que nós temos. E aí nós chegamos aos contornos rodoviários. Via de trânsito rápido, função de estabelecer ligações com rodovias, desviar o tráfego de passagem ou regional de áreas urbanizadas, passando parcial ou integralmente pelo município. São os grandes contornos, né? E aqui você já está trabalhando com 4 pistas, né? Com calçada de 3 metros, com canteiros, entre elas de 5 e de 4 metros. Então essa aqui é a que está no topo da cadeia alimentar do sistema viário. Aqui tem o circuito verde, que é algo que está previsto na lei. Então ele tem um perfil predominante de 40 metros, com bastante calçada, 6 metros, pista de rolamento, canteiro central, etc. Fala um pouquinho do circuito verde. Pode colocar no mapa seguinte, por favor? É aqui o desenho Isso. dele. O circuito verde ele já está instituído pela lei anterior, pela lei vigente. E o circuito verde, nós vamos manter aquele perfil de 40 metros até onde a área já está consolidada. Patrimônio Regina, né? Isso, Cris. Patrimônio Regina. Até aqui, nós mantemos, agora volta aquele perfil, por favor. Nós vamos manter esse perfil porque já emitimos diretrizes, enfim, a área já está consolidada. Agora, o que está sendo discutido internamente? Por favor, outro. Isso. Está sendo discutido esse outro perfil aqui, dessas vias, porque são vias importantíssimas, óbvio, que ligam os distritos. Mas nós estamos discutindo o seguinte: há a necessidade desse perfil de 40 metros? Não há. Nós sabemos que não há. Porém, nós temos que tratar com muita responsabilidade e discutir de que forma que nós vamos implantar um novo perfil e já prevendo nessa nova lei, né? E é interessante quando nós pegamos a lei de sistema viário atual, que ela descreve todos os limites, todas as confrontações. Então, imaginem, senhores, senhoras, o trabalho que nós teremos para descrever esse circuito verde. Mas é necessário. Muito bem. Aqui, então, a lei também define padrões para esses encontros de rodovias, vias estruturais e arteriais, tá? Então aqui tem rodovia com estrutural, rodovia com arterial, estrutural com estrutural, estrutural com arterial, arterial com arterial, tá?
Lei de 98, Lei de 2013, Lei de 2015 e a nossa proposta atual. Tá? Então aqui mostra a evolução. Para rodovia com estrutural, rodovia arterial parou por aqui, estrutural com estrutural. Vocês percebem que aqui previa-se trevo com raio mínimo de 25 metros, o oval raio menor 20, na última lei passou para 50 e 25. Na nossa proposta, aí fazendo continha, usando simulação de computador, estamos reduzindo, mantém os 25 para o raio menor e reduz para 40. Esse tipo de coisa facilita e otimiza, né, as intervenções. Né? E custo também, né? E Sim, custo. tem um recap depois de uma manutenção. Estrutural com arterial era 30, 22, 40, continha, né, Cristiane? 32 metros, e reduzindo também o raio menor. Arterial com arterial, 30, 20, 35, 25. E também reduzindo no raio menor para 15. São ajustes, mas bem calculados para otimizar e racionalizar. Aqui alguns exemplos, né? Rodovia com estrutural. Uma situação existente e uma situação proposta, sempre levando em conta a escala, né? Evidentemente com taper de aceleração, desaceleração, todos os dispositivos necessários para esse tipo de colocação desse dispositivo. Aqui estrutural com estrutural, isso aqui é onde? Isso aí é um modelo hipotético. É hipotético. Nós pegamos próximo, ele não está exatamente com o mesmo raio, nós pegamos na zona norte da cidade uma intervenção e para mostrar aqui de que forma que isso se daria. Tá. Aqui estrutural com arterial, já um raio menor, aquele de 32 metros. Exato. E aqui o tal do cul-de-sac, que é aquela rotatóriazinha interna. Fala. Esse assunto é interessante demais. Inclusive a nossa proposta é retirar da lei de parcelamento do solo e trazer para a lei de sistema viário, considerando que são diretrizes básicas, né, no sistema viário. E aí chega para nós alguns questionamentos, são bastante interessantes. Na lei atual, ela só descreve o raio mínimo, mas ela não estabelece o quanto que fica de calçada, quanto que fica de pista de rolamento. E aí começam as possibilidades de interpretação. Então o que nós vamos colocar como anexo nessa lei, Sr. Moacir? Nós vamos estabelecer a largura mínima de calçada, o raio mínimo nesse trecho, e o raio mínimo quando termina a calçada. E aí surgiu um questionamento, mas com 18 não é possível? Vamos ver no próximo slide se é possível. Desculpa. Me falaram que era redundante. Mas tudo bem. Nós simulamos um veículo. Volta. Tá aqui. Tá, é esse aqui mesmo. Tudo bem. Esse mesmo. Ótimo. Obrigado. Nós simulamos aqui uma ambulância. Um serviço básico, gente, que qualquer um de nós podemos precisar um dia. Uma ambulância para fazer esse trajeto aqui, quando nós simulamos por o AutoCAD mesmo, um modelo básico computacional, nós simulamos, não é possível fazer com 18 metros. E é esse tipo de transparência que nós queremos implantar, inclusive nos anexos das nossas leis. Demonstrar para o cidadão, olha, ninguém sonhou em casa e trouxe essa dimensão. Tudo isso aqui foi realmente estudado. E aqui o resumo, então, de como deve ficar a imagem do nosso sistema viário. Aqui estão as vias estruturais em azul, né? As estruturais, todas essas em azul. Contorno sul e leste. Nós ficamos em dúvida, sabe, de manter, mas ele já está na lei e vai ser mantido. Ok. E aqui o anel de integração. O anel de integração é esse percurso, né, que já existente. Me permita aqui fazer um adendo. Nós vamos ter uma importante alteração num dos anexos, o anexo segundo, salvo engano, nessa estrutural 9, que na lei vigente ela está colocada como contorno norte, com faixa separada de 100 metros, né? Uma faixa não edificável, já prevista para a implantação.
Como houve essa alteração por parte do governo do estado, nós simplesmente vamos alterar aqui, lá na lei está escrito eixo estrutural 9, contorno norte. Estamos removendo isso e pegamos com a equipe da DPU o traçado e fizemos ponto a ponto esse traçado dentro daquela faixa de 100 metros, porém reduzimos para 50 metros, já para assegurar inclusive o potencial dos dois lados da via, levando em consideração o Ribeirão Jacutinga, que está muito próximo ali. Então, essa alteração ela já vai acontecer nesse momento. Inclusive, podemos preparar um projeto de lei, se assim entender o executivo, para mandar já para a Câmara, né? Bom, e finalizando essa parte, tem o artigo 21 da lei atual, que define vias públicas sujeitas a alteração de traçado, alinhamento, e que prevê duplicações. E a gente está analisando especificamente a questão da Duque de Caxias. A Duque de Caxias, desde 68, ela está ali com a previsão de duplicação. Isso criou várias restrições ali para atividades de desenvolvimento dentro da via, né? E isso foi mantido na lei de 98 e na lei de 2015. Existe um movimento forte dos proprietários ali no sentido de alterar isso, né? No sentido de eliminar essa previsão, essa exigência de duplicação, porque seria inviável. Os estudos feitos dentro do IPU e pela Logit também mostraram grande dificuldade, principalmente no trecho da JK a leste-oeste. Implicaria desapropriação em mais de 80 lotes, construções de valor histórico, certo? Tem o projeto da UEL, que está aí o levantamento que eles fizeram e tudo mais. Então, todo o nosso foco da diretoria de trânsito e sistema viário, todo o nosso, aqui olha, um trabalho belíssimo feito pela UEL, junto com os proprietários de imóveis, a CIL, Sincoval, o levantamento dos pontos históricos, do valor histórico daquela via, que é uma das primeiras da cidade, né? Então, o nosso foco hoje, e até a Logit, que fez todo o estudo, nas conclusões dela, ela colocou também como muito baixa prioridade essa duplicação pelos custos, pelos impactos, etc. Então, nós já temos um grupo de trabalho entre IPU, CMTU, e principalmente nós, né? E as entidades, no sentido de estudar alternativas para poder eliminar desse artigo 21 essa exigência de duplicação e deixar que a via se desenvolva. Ou seja, pelo menos isso não seja problema. Isso vai implicar, por exemplo, você direcionar parte do trânsito que vem pela Duque, que usa como passagem ali, fazer com que ele se desvie ali na leste-oeste, já pegue a Uruguai, usar o Uruguai. É difícil a alternativa para... Vai continuar sendo um corredor importantíssimo de transporte coletivo, porque não tem muita opção. Você não pode usar Mato Grosso, não pode usar a Souza Naves, a Brasil. A opção que tem é o Uruguai. Então, todo o estudo está sendo feito, né? Mas, de certa maneira, da parte do prefeito, inclusive, já há um compromisso com o pessoal na nova lei. Aí, só para finalizar, no artigo 21, além dessa possível alteração, já que se manifesta, né, nós temos no radar também, lembra que eu pedi para vocês memorizar lá o perfil da arterial? Já está no nosso radar também a possível inclusão de um trecho da São João, que hoje ela tem 9,5, 10, 11 larguras variáveis, e com a proposta da inclusão da São João,
me perdoe a falta de modéstia, mas essa arterial ali vai ficar maravilhosa. Sim. E vai conseguir atender exatamente aquilo que o estudo de mobilidade propõe lá, maior fluidez para o trânsito.